Estamos gravando. Ah, ótimo, obrigada, viu? Primeiro, eu queria te agradecer por ter aceitado assim tão prontamente. E então a ideia é te fazer algumas perguntas, que são pessoas que, além de ter aprendido contigo, me inspiraram, e serão perguntas feitas, as mesmas perguntas para outras pessoas também. Tudo bem? Tranquilo. Tranquilo? Tá. Bom, então a primeira pergunta o que é o caminho terapêutico para você? Bom, vou relatar isso da forma mais pessoal possível, tá? Uhum, tá. Esse é o objetivo mesmo. Eu venho de uma família que hoje eu sei, né? Eu sempre, quando era pequeno, percebia que havia uma coisa que diferenciava a minha família das outras famílias. Eu percebia certos comportamentos, principalmente no meu pai, que não eram similares a aquilo que eu observava em nenhuma família dos meus amiguinhos. Uhum, E eu não entendia por quê, né? Meu pai tinha certos comportamentos que todos os coleguinhas tinham um pai que trabalhava, a mãe que também trabalhava ou não, cuidava da casa. Desde pequeno eu passei por situações assim. Por exemplo, aos 6 anos, meu pai foi preso pela aeronáutica porque ele estava voando sem brevet. E as coisas assim, tudo era muito diferente do meu jeito e eu não sabia o que eu podia falar e o que eu não podia falar. Eu percebi que havia alguma série de coisas que eu não entendia e não entendia por quê, e isso me causava muita dor e muito sofrimento. E nem remotamente nada do que acontecia na minha família era parecido com o que acontecia na família dos coleguinhas. uhum, À medida que eu cresci e eu enfrentei a falência do meu pai, muitas brigas que aconteciam entre meu pai e minha mãe, etc., eu queria encontrar uma paz. Muitas vezes eu chorava, quando criança e adolescente, buscando encontrar uma paz. E eu não achava essa paz em nenhum lugar. Então eu tive várias experiências. Tive uma experiência mística com 13, 14 anos, onde eu tive uma epifania, assim, né? Eu li a Bíblia inteira, né? Eu lembro com 12 anos, 13 anos, eu fui na igreja, peguei as moedinhas, tudo que eu tinha, fui lá naquela caixinha que punha lá para o santo, lá, pus todo o dinheiro, sentei, rezei e pedi para Deus para mandar todo o sofrimento do mundo sobre mim, para livrar o mundo das confusões dele. Eu pensei assim, já que é para sofrer, já estou sofrendo mesmo, pode mandar aí o resto. Olhei para Jesus assim, né? E falei assim, se ele aguenta, eu também aguento. É uma arrogância do caralho, mas ao mesmo tempo a gente demonstra como é que as pessoas, especialmente as crianças, né, como dizia o Bert Hellinger, têm um amor muito profundo. E esse amor ao mesmo tempo, a desgraça, a tragédia e, ao mesmo tempo, a grande força que as crianças têm dentro de si. Então, eu percebi que esse movimento me colocou assim num caminho onde eu me propus a achar uma solução para essa situação. uhum, Inicialmente, eu achei que essa solução era ser médico, tá certo? Porque é assim, uhum. as pessoas procuram um médico para poder resolver o problema, então lá na faculdade de medicina devem ensinar alguma coisa para resolver isso, né? E cura, né? E aí eu descobri que não, sabe? Que na verdade não havia clareza nenhuma de que eu ia encontrar a solução através da medicina, e quanto mais passava o tempo, mais ficava claro para mim que, que a medicina não ia me dar essa resposta. Então eu pensei, talvez na pós-graduação, ao longo do curso eu tentei estudar algumas coisas, fiz uma Uhum. psicanálise, tentei achar um caminho que me permitisse chegar a uma solução. E não cheguei, né? Não cheguei a essa solução durante o curso de medicina. Aliás, parecia que havia mais perguntas do que respostas nesse caminho. Uhum. Mas ao longo do tempo, fui mudando a minha promessa interna para, ao invés de assumir um sofrimento por todos, de encontrar uma resposta, pelo menos para a minha família. Ou seja, eu coloquei como alta prioridade achar uma resposta pessoal para aquele sofrimento todo. Uhum. E com isso eu coloquei, acho que a prioridade certa na minha carreira, de assim,
não importava tanto o dinheiro, né, assim, o sucesso financeiro, me importava muito que eu conseguisse achar uma solução para a minha família, não ter que passar por todos aqueles sofrimentos que eu passei. Assim, essa era a minha visão. E eu investi muito tempo e dinheiro pesquisando isso. Então, eu estudei muita coisa. Medicina chinesa, hipnose, né, acupuntura, cinesiologia aplicada, mas tudo com foco assim, eu queria achar uma resposta para mim. Eu não estava tão preocupado em achar uma resposta para o outro. Reiki, estudei tudo. E o resumo é, assim, poderia dizer que é uma frase simples. Nós temos que nos transformar na mudança que nós queremos ver no mundo. Então, não acredito que exista um caminho de cura que não passe por uma mudança pessoal profunda e pela vivência daquilo que você propõe para os outros. Não tem sentido nenhum você prescrever para os outros aquilo que você não faz. Tem uma frase, uma célebre história do Gandhi, que eu não sei se é apócrifa ou não, que uma mulher chegou perto dele e pediu para ele falar para o filho dela para ele parar de comer açúcar. E o Gandhi teria dito para ela assim, volta daqui a 2 semanas. Ela voltou daqui a 2 semanas, o Gandhi olhou na olho do menino e falou assim, agora, menino, você para de comer açúcar. Ela falou assim, você não podia ter falado isso há 2 semanas atrás? Ele falou, não podia não, porque 2 semanas atrás eu comia açúcar. Né? Eu lembro dessa história. É isso. E eu acredito muito, muito nisso. É o que eu mais tenho dito, que antes tem que ser com a gente. E o que é essencial nesse caminho? De mais essencial? Viver aquilo que você quer aprender. Se expor e se dispor a caminhar dentro daquilo que você quer ensinar. Eu tenho feito muitas lives, né, nesse período do coronavírus e eu recebo muitas perguntas, né, durante as lives que eu tenho feito. E um ponto importante aí que eu tenho percebido é o quanto que as pessoas estão desconectadas desse movimento de viver. Elas acham que se elas entendem, elas resolveram a questão. Então, uma pessoa me perguntou assim, como é que eu faço para reconciliar com os meus pais? Eu falei, vai reconciliando. Né? Esse é o tipo de pergunta que mostra que a dimensão vivencial dos princípios e valores essenciais da vida estão fora do contexto das pessoas do que diz respeito a vivenciá-los. As pessoas acham que os valores ou princípios são coisas mentais e elas não entendem que são experiências vivenciais. Então, a pessoa me perguntou como é que ela fazia isso, eu falei, essa é a mesma coisa que uma pessoa me pergunta como é que faz para aprender a andar de bicicleta. Eu posso dar a instrução mais detalhada possível, mas a pessoa precisa vivenciar isso. Né? Num outro curso que eu dou, que é o Gestão da Complexidade, eu ensino as pessoas a fazerem medições cognitivas para alocar corretamente pessoas e tarefas. Aí eu dou toda a teoria, como é que faz a medição, dou alguns exemplos. As pessoas dizem, não, mas eu não aprendi ainda. Eu falei, lógico que você não aprendeu ainda. Você só vai aprender na hora que você praticar o conceito, né? Você vivenciar aquilo. Isso significa horas e horas de experiência e prática. A ideia, aí as pessoas ficam meio frustradas porque elas acharam que elas iam sair daquele curso já aprendendo alguma coisa. E eu quero te perguntar, o que você aprende em 2 horas? O que você aprende em 2 dias? Tá? Nada. Em 2 dias você não aprende nada. Um curso pode, na melhor das hipóteses, te mostrar o caminho, mas ele nunca pode te dar a experiência. E a experiência só vem com a vivência. Então, o essencial é vivenciar aquilo que você quer aprender. Se colocar em movimento. Ótimo. A constelação familiar é para você? Um caminho contínuo, onde a gente mais cai do que fica em pé e precisa aprender como é que levanta cada dia de novo, e de novo, e de novo, tendo a clareza que esses princípios sistêmicos não são relativos e sim absolutos. Ou seja, é uma das poucas coisas absolutas que eu encontrei na minha vida. Ótimo. Eu tinha essa dúvida também.
Podemos dizer Qual que tem... também, gostaria de dizer Ah, também, acrescentar que as constelações são um princípio filosófico com efeitos terapêuticos, e não o contrário. uhum, uhum, Não é uma filosofia sobre cura ou ajuda. É uma filosofia de vida que tem efeitos que curam e ajudam. Então, a filosofia vem uhum, antes, a terapia vem depois. ok, maravilha. O seu maior aprendizado tem sido? Conviver com o fato de que a realidade é sempre mutante, mutável e desafiadora. E que aquilo que a gente tem certeza quase sempre é mais uma ignorância do que uma realidade. Então, ter a humildade de compreender que amanhã vai ser sempre diferente e que, portanto, você vai ter que se ajustar a esse movimento, me faz crer Uhum, cada vez menos em coisas absolutas e cada vez mais em necessidades e capacidades de adaptação ao momento presente. O que, em última instância, significa ter a humildade de aprender sempre com a realidade. Acho que é isso. é, tá ótimo. Um livro e um filme. Talvez não seja o livro mais importante, nem o mais exato, mas talvez um livro que mudou a minha vida e mudou a minha maneira de enxergar a realidade num momento muito crítico da minha existência. Quando eu era bem Assim, jovem, ah, esse livro me deu uma nova perspectiva, uma perspectiva mais positiva sobre o sofrimento, e uma crença, assim, me transmitiu uma crença, não uma crença, mas uma certeza da possibilidade de que a transformação pessoal pudesse em si alterar toda a circunstância de vida que eu me encontrava naquele momento. Ilusões, de Richard Bach. uhum. Um filme? O Resgate do Soldado Ryan. Por quê? Porque toda a trama se desenrola em cima do significado da vida e do preço de uma vida. Qual que era o sentido de mandar um pelotão buscar um cara no meio daquela confusão toda da Segunda Guerra, né, da frente Uhum, de invasão americana, porque a mãe já tinha perdido 3 filhos na guerra, então eles queriam evitar que ela perdesse o 4º filho. Então eles mandam um destacamento no meio daquela confusão toda com o objetivo de salvar um cara no meio daquela confusão. Então isso mostra que o significado da vida, muitas vezes, o valor da vida, ele é muito mais relativo do que absoluto. E principalmente porque no fim do filme, quando ele volta no túmulo lá do sargento que foi salvá-lo, né? Ele traz a família e diz assim: eu vim aqui para mostrar para você que eu fiz valer a pena. uhum. E fazer valer a pena é, ao mesmo tempo, o significado de gratidão e aquilo que nos dá sentido quando tudo mais já não tem sentido. Ou seja, é aquilo que nos permite, essencialmente, encontrar um caminho quando o presente é muito terrível, o passado talvez seja pior ainda, e como é que isso nos dá uma esperança de um futuro. A maior parte das pessoas que eu encontrei ao longo do tempo, talvez a minha amostra seja viciada, né, porque eu trabalho com pessoas em dificuldades, na maioria das vezes, estão olhando para o passado terrível de algo que aconteceu na família. E com isso elas não fazem valer a pena. Pelo contrário, elas fazem com que as coisas se repitam, uma vez após outra. Então, ali, naquele filme, apesar de toda a desgraça que aconteceu, o tanto que morreu, etc., aquele homem encontrou um jeito, no final, de fazer valer a pena, que é construir uma família feliz, da melhor forma como ele viveu, né, com honra, e construir uma coisa que, através do significado e da beleza do que ele fez, dava um sentido para a morte de todos aqueles que tinham ido buscá-lo lá no meio da confusão. Significado. Uma história. Você já contou
algumas hoje, mas uma em especial. Todas são especiais, né? Se tivesse que contar uma história, qual você contaria? Eu contaria uma história que não é minha. Eu contaria a história do pequeno e do grande Orfeu, do Bert Hellinger. Tá. Que mostra que, basicamente, essa história fala, né, se você pegar, ela está lá ela tem vários pontos da obra dele, mas eu acho que eu me lembro bem que ela está no finalzinho do livro A Simetria Oculta do Amor. E essa história mostra que a busca pelo heroísmo, né, por uma coisa grandiosa, geralmente destrói o indivíduo. E que mesmo que a gente enxergue que a possibilidade de fazer uma coisa grande exista, só conseguimos ter êxito quando nós envolvemos as outras pessoas. Ter a humildade de caminhar dentro do possível e não dentro do ideal, com a culpa que isso representa, com as limitações que isso impõe, é premiado geralmente com as pequenas felicidades da vida. Obrigada. Você tem um mantra pessoal, uma oração pessoal? Tenho. Você pode falar? Menos, bem menos. Essa aí eu adoro. Toda vez que eu fico numa Ótimo. situação difícil, que eu me vejo numa situação complicada, que eu estou sendo dramático demais, ou sofrendo em demasia, ou achando que o mundo vai acabar, é esse mesmo mantra que me salva. Ótimo. Maravilha. E teria uma pergunta que você faria para você? Tem várias. Você quer uma que tenha tem algum, qual que é a característica central da pergunta que você quer que eu tenha, assim, sobre que aspecto? Bom, eu construí algumas perguntas que eu te fiz. Se fosse você que estivesse construindo essas perguntas, qual você faria para você? Eu acho que eu fico sempre com uma pergunta, que ela também me ajuda. Quando eu descobri essa pergunta, ela me ajudou muito. Para quê? Acho que é a pergunta que mais ajuda a gente quando a gente está numa situação qualquer. Para quê? Nós vivemos num mundo profundamente rico, com possibilidades que os nossos antepassados remotamente imaginavam, na fronteira de transformações cada vez mais rápidas e profundas na maneira de viver, de tudo, mas eu percebo que tudo à nossa volta, e nós incluídos, quase sempre perdemos de vista a razão, o significado, o motivo pelo qual estamos fazendo. Então, para quê? Para mim é uma pergunta sempre importante para caralho. É uma pergunta eterna. Ótimo. Era isso. Eu vou te mandar o arquivo gravado. Ótimo. Eram essas perguntas. Eu adorei. Adorei tudo que você disse. Eu também, principalmente, quando eu tive essa ideia e pensei nessas perguntas, é claro que para mim, falei assim, gente, eu vou aprender muito com isso. Então, muito obrigada. E depois você manda o vídeo que eu vou tanto disponibilizar, mas que eu também pretendo reunir isso em um livro. Você acha que é oportuno